Bom, nós estamos ao vivo. Boa noite, povo brasileiro. Esse é o canal Chão de Aula, um debate sobre educação. E hoje nós estamos aqui com o Miguel Brito, do canal Brasil Grande. Mas antes, galera, antes da gente começar esse bate-papo, de eu passar a bola para o Miguel, para ele dar o seu recado inicial, eu peço aqui, sem perder muito o tempo do nosso telespectador, do nosso seguidor, né? Eu peço que você faça a inscrição no canal, se não for inscrito, que divulgue os nossos conteúdos, certo? E ficou redundante aí o faça a inscrição, inscreva-se, desculpe, era, enfim, para pedir a curtida, né? E que deixe a curtida para ajudar aí o gergelim do algoritmo, tá? E se você puder, também pedimos aqui uma humilde e possível contribuição via Pix, para viabilizar o canal em termos materiais, como, por exemplo, microfone. Eu estou sem aqui fone, microfone, certo? E aos pouquinhos nós vamos estruturando esse canal do ponto de vista material. Mas o importante é que, espiritualmente, nós temos muito a dizer, principalmente através dos nossos convidados. E hoje eu estou aqui, como eu já antecipei, com o nosso amigo Miguel Brito, do Brasil Grande. Desde já agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade e sua generosidade, né, de compartilhar com todos nós do canal Chão de Aula o seu conhecimento. Boa noite, querido Miguel. Boa noite a todos, boa noite, Tiago, o nosso camarada Teixeira Mendes. É um prazer enorme estar aqui com vocês para poder falar sobre algo tão importante que é a educação. Tiago, que é professor, então eu, como um rapaz de 22 anos, tenho muito mais a aprender do que a falar, mas vou estar representando aqui os jovens brasileiros que ainda acreditam nesse país. Sou do Brasil Grande, sou presidente do Brasil Grande, então, assim, também represento aqui a nossa organização, na qual o Tiago recentemente adentrou, já fez participação no nosso canal, enfim, a gente está combinando uma série de coisas. Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui. Vamos aí debater sobre um tema que é muito importante. Bom, mais uma vez, obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. E é sempre um prazer também conversar com a juventude, né? Nós é que temos que aprender com a juventude. E eu começo perguntando sobre o jovem político Nicolas Ferreira, que assumiu recentemente a presidência da Comissão de Educação na Câmara. Eu pergunto, Miguel, o Nicolas é uma consequência esperada e ao mesmo tempo um filho do contexto histórico, social e político que nós estamos vivendo? Sem dúvidas alguma, camarada Teixeira. Eu acho que o Nicolas ele é fruto dessa polarização, desse antipetismo muito forte. Eu acho que quem pariu o bolsonarismo foi o PT. Tá? Eu acho que se o PT não tivesse cometido erros básicos, não seria possível o Bolsonaro aparecer, tampouco o Nicolas Ferreira. Eu digo isso porque, em dado momento, Santa Catarina, que é o estado na qual eu nasci e moro, votou no Brizola, votou no Lula, com votações muito expressivas. Então, o Brizola ganhou aqui. Aí agora você, olha, agora nós somos fascistas, nós somos bolsonaristas. Não, isso não existe, simplesmente não existe. Essa dicotomia entre esquerda e direita, em dado momento, foi algo muito mais tranquilo. Não que ela não existisse, mas era algo muito mais pacificado. Tá? Então, eu acredito firmemente que essas rixas entre norte e sul, esquerda e direita, preto e branco, jovens versus adultos, essa coisa é uma besteira. Isso é uma coisa artificial, é uma coisa criada. Nós brasileiros, nós nacionalistas, porque assim, eu acredito que muitas pessoas no Brasil são nacionalistas, tá? Mas não sabem que são nacionalistas, então elas não aderiram ainda a essa roupagem nacionalista, de pegar e falar, nós aqui somos nacionalistas. Mas eu acho que o povo brasileiro, essencialmente, é nacionalista.
Tá? Então, por isso que eu te digo, é uma questão que nasce desse fruto do antipetismo, fruto do lulismo, fruto dessa política neoliberal do PT. Então, assim, o PT ele fala muito da polarização, do bolsonarismo, mas ele cresceu nessa polarização. Ele é fruto disso. Então, ele nasce disso e ele precisa disso também. Então, ele precisa antagonizar, quase não saiu, com os bolsonaristas. Tá? E o Nicolas Ferreira, fruto desse bolsonarismo, faz essas performances na Câmara, que aí o camarada Tiago escolheu até a foto do Nicolas com a peruca, né, loira e tal. Então, assim, é um show, né? A política virou um show, muito puxando essas ideias dos Estados Unidos, né? De democratas e republicanos, de tudo que a política tem que vender, a política tem que ser dessa maneira. Até o nosso formato político partidário faz com que seja dessa maneira também, né? Que você precisa de votos para ter representatividade. A gente vai chegar lá, né? Eu vou aprofundar isso. Porque, por exemplo, o Nicolas Ferreira, ele só está presidindo a comissão de educação porque o PL é o partido que maior tem representatividade na Câmara. Tá? Então foi respeitado essa representatividade. Por sua vez, o PT conseguiu uma comissão só, que é a Comissão da Saúde. A comissão mais importante é a comissão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Essa sim é uma comissão muito mais importante do que a comissão de educação. Por quê? Porque a comissão de Constituição e Justiça é uma comissão na qual você tem a possibilidade de travar, de avançar mais, de mexer ali mais no xadrez político. Por sua vez, a comissão de educação, que é a comissão que o Nicolas Ferreira vai presidir, é uma comissão muito mais representativa, infelizmente. Ela não gera grandes frutos. Ela, infelizmente, ela é muito simbólica. Ela é um debate que precede, então, os projetos de lei que vão acontecer na Câmara. Tá? Então, dificilmente nós teremos resoluções na Comissão de Educação. Ainda mais pela figura do Nicolas Ferreira, que é uma figura conhecida pela polarização, pela polêmica. Então, o que eu espero dessa comissão, infelizmente, não é algo muito bom. Tá? O Nicolas Ferreira ele já disse que vai pautar as seguintes questões. Ele vai pautar homeschooling, ele vai pautar evasão escolar, isso é importante, né, principalmente na pandemia, a autoridade do professor, isso eu também acho importante, ideologia de gênero, essa não tão importante, e eu digo por quê. Eu acho, sim, que se a ideologia de gênero, né, os pronomes neutros, chegaram ao ponto de chegar no Congresso, tem que ser barrado mesmo. Eu não acho que seja uma coisa bacana de ser discutida. Mas, no meu entender, ideologia de gênero, pronome neutro e essas questões menores, elas nem deveriam entrar em debate. Tá? Para mim, isso é ponto pacificado. A gente tem coisas muito mais relevantes a serem discutidas. Então, assim, vai ser puxado isso vai gerar mais polêmica, tá? Para a base governista, para a mídia, para o PT. E aí o PT vai ter aquele modus operandi. Vai pegar e vai falar, ó, o Nicolas Ferreira está deixando de lado as coisas mais importantes, as coisas técnicas. E é verdade. Quando você pega esse assunto da ideologia de gênero, pronome neutro, você está deixando falar de economia, falar de educação de fato e de verdade. Você está escanteando isso. Entretanto, eu acho que deveria barrar mesmo, por esses motivos, tá? Eu acho que tem que travar essa pauta, mas não deveria ser pauta. Essa é a primeira coisa. Isso não deveria ser uma pauta, deveria ser pauta que é de fato importante. E aí o PT e os seus apoiadores vão falar que o
que o Nicolas Ferreira, então, está travando, que não deveria ser assim, mas também quando o PT tem a oportunidade de presidir uma comissão, ele também não se ajuda, porque daí ele traz essas pautas. Então, o que o PT faz? Quando é o seu adversário, quando é a oposição, ele fala que não está sendo técnico. Mas quando ele vai, ele também não é técnico. Então, você vê que é uma coisa que se retroalimenta. Né? Os apoiadores do Lula, eles vão falar, não, mas nós temos não sei quantos milhões de pessoas passando fome, olha como a educação está precarizada, e isso, e aquilo outro. E é verdade. Mas quando eles vão presidir também, eles não fazem o que precisa ser feito. Então, eu penso que precisa ser dado exemplo, precisa voltar a uma certa liturgia, precisa falar das coisas de maneira técnica. Você pode ser combativo, né? O Teixeira fez um pedido para mim antes da live, falar, Miguel, você pode tratar esse assunto sem tanta polêmica, né? Sem ser tão irônico e tal. Eu até gosto dessa questão aí do embate político, mas eu vejo que, por exemplo, antigamente nós tínhamos uma alta qualidade de políticos no Brasil. Nós tínhamos Brizola, nós tínhamos Enéas, que eles eram muito combativos, sabe? Mas eles eram muito técnicos. Então, o sujeito ele se via numa posição difícil, estava encurralado, porque o sujeito ele sabia muito, ele tinha muita leitura, ele sabia muito de Brasil, ele sabia muito de política, então ficava complicado esses caras se criarem na mão de um Brizola, na mão de um Enéas. Posso citar outros exemplos aqui. E eu acho que isso está se perdendo nas nossas casas legislativas, né? O bom debate, a boa política. E definitivamente o Nicolas Ferreira ele não representa a boa política, a nova política que eu acredito que é uma política nacionalista, do bom debate, da coisa técnica. Tá? Então, assim, homeschooling, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho certeza que ele vai falar. Homeschooling já tem um projeto no Senado, tem outro projeto no Congresso. Então você, sabe, isso já é uma coisa pautada. Isso já está aí. Tá? E eu nem sou contra o homeschooling, e eu te digo por quê. Vamos lá. Na Rússia, tá? Eu vou trazer o exemplo da Rússia, mas vou encaixar aqui no Brasil. Na Rússia, é um país muito grande, né? Muito grande, maior que Plutão. Então, assim, tem regiões, lugares muito longínquos. O Brasil também. Eu acho que você precisa fazer uma grande missão no Brasil, mais ou menos como foi feito em Cuba, e eu nem sou socialista e nem sou fã de Cuba, mas assim, de você fazer um projeto nacional de alfabetizar a população por completo. E aí você vai precisar de uma descentralização nesse sentido. Então eu acho que tem coisas que precisam ser centralizadas, outras que precisam ser descentralizadas. Assim como Getúlio Vargas, né, no seu tempo, ele também passou leis de descentralização, mas de centralização também. Então, assim, cada coisa é uma coisa. Tá? As coisas precisam ser analisadas conforme elas precisam, sabe, cada qual no seu qual. Então, a questão do homeschooling. Tem pessoas que moram muito longe, tem pessoas mesmo que por exemplo, mais vivem no mar do que na terra. Então, são casos excepcionais, não é a regra, né? A regra deveria ser o quê? Um ensino de qualidade para todos. Certo? Um ensino de qualidade para todos. Não essa ideia que a direita tem, a direita conservador-liberal. Eu já entro no conservador-liberal também, daqui a pouco. De que o Estado é o problema, de que a gente tem que tirar o Estado, porque o Estado ele atrapalha a vida do cidadão. Não é assim, falta Estado, gente, pelo amor de Deus. Falta Estado, e é por isso que nós vivemos professores muito mal formados, é por isso que nós vemos aluno achando que podem levantar a voz para o professor, que é uma coisa que o Nicolas Ferreira pretende trazer também, a autoridade do professor. Isso é importante. O professor manda na sala de aula e ponto final. Tá? E assim, eu entendo que tem professor que é abusivo, sem dúvida alguma. Aí vem no processo de formação do professor. Esse professor não deveria ser professor. Então a gente precisa qualificar melhor os nossos professores. Na pandemia, houve um processo de formação de professores horrendo. Professores formados 100% online. É uma questão 100% complicada, 100% difícil, complicada, porque assim, o professor ele vai dar aula na sala de aula, e ele nunca teve aula de como ser professor na sala de aula. Sabe? Então,
me parece uma situação muito complicada. Ao passo que os alunos também foram formados 100% online. Eu tive a minha formação, o término do meu ensino médio, 100% online. 100% online. E óbvio que isso faz diferença. É óbvio que isso faz diferença. Assim, outras coisas que o Nicolas Ferreira pretende pautar, né, nessa comissão de educação é a questão da ideologia de gênero, homeschooling, evasão escolar, autoridade do professor, e é mais ou menos isso, tá? Não me parece algo muito prepositivo, algo muito técnico. Eu acho que o Nicolas Ferreira não tem a capacidade de presidir uma comissão de educação. Eu acho que o formato de comissão é equivocado. Algumas comissões são boas, né? Ou seja, tem poder de fato, outras não, como é o caso da de educação. Vale ressaltar que a Caroline Toni, que é aqui de Santa Catarina, que vai presidir a CCJ, o PT não está batendo nela, e eu digo por que o PT não está batendo na Caroline Toni, porque é o seguinte, se o PT fizer um confronto frontal a Caroline Toni, ela vai pegar ali na CCJ e vai jogar para cima deles. Então, eles preferem pegar o Nicolas Ferreira, que é esse sujeito muito mais polêmico, muito mais polarizador, e polarizar nessa comissão de educação, porque essa é muito mais representativa e não representa muita coisa. Infelizmente. É representativa no sentido que é simbólica, mas não é representativa no sentido que vai resolver o problema. Tá? Então, a Caroline Toni também já não é uma figura tão polarizadora quanto o do Nicolas Ferreira. Então, o PT tem tomado esse modus operandi. E vale lembrar o seguinte, o Arthur Lira, ele liberou para o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que ele podia colocar quem ele quisesse na presidência das comissões. Então, que estava tudo liberado, porque ele quer o apoio, tá, do Valdemar da Costa Neto em 2024, em fevereiro, para o sucessor. Tá, que é o sucessor do... Deixa eu ver aqui. O sucessor do Arthur Lira se chama Elmar Nascimento, do União Brasil. Tá? Então, assim, é um jogo de cartas marcadas, é como o Congresso funciona atualmente. Tá? É basicamente poder, é o jogo partidário, você me apoia aqui que eu vou te apoiar lá na frente. E eu acho que nem é um problema esse jogo político partidário, mas falta qualidade, sabe? Você poderia ter esse jogo mais partidário, republicano, sem problema algum, desde que as figuras que estão no Congresso tivessem essa tecnicidade que eu estou aqui falando, né? Que elas tivessem a real capacidade. Ao invés, beleza, você tem a capacidade, o Valdemar da Costa Neto, enquanto presidente do PL, de nomear todos os presidentes das comissões que você quer, tudo bem, tudo certo. Desde que você apresente um nome que entendam daquele assunto e que vá fazer uma comissão adequada, correta, para então o assunto se desenvolver. Então, inicialmente, é isso, Tiago, meu camarada. Perfeito, Miguel. Vou só me retratar publicamente. Quando eu acho que eu me expressei mal. Quando eu falei da polêmica, era quanto à forma, não quanto ao conteúdo. Por exemplo, a boa polêmica, ela está aberta, ela tem espaço aqui, né, no canal, mas não o polemismo, como você citou muito bem, né? Falta liturgia. Hoje nós temos uma linguagem na política que é excessivamente performática, né? Quase que um TikTok, né? A TV Câmara é um TikTok, né? Para essa linguagem mais performativa do estardalhaço, né? Realmente isso é ruim, é deletério, né, para o debate político. Mas quanto à forma, por exemplo, vou dizer uma coisa bem polêmica, assim, eu me considero trabalhista, né, no sentido de que Getúlio é um trabalhista, e considero, por exemplo, sei lá, o Estado Novo um modelo de democracia, por exemplo, né, para não cair, mas isso é um outro assunto, para não cair na ditadura da democracia liberal como a única possível, certo? Você falou uma coisa bastante polêmica que eu concordo, por exemplo, sobre a licenciatura, a formação dos professores. Olha, é um aprender a nadar nadando, porque eu me formei antes da pandemia, obviamente,
Mas, meu amigo, foi uma tragédia. Assim, é uma grande perda de tempo. Para não dizer que não falei das flores, olha, eu aproveitei uma ou duas matérias da licenciatura, notadamente onde hoje eu trabalho, né, que é a área de educação especial e inclusiva. Né, porque eu não aprendi a fazer um quadro, eu não aprendi a montar uma aula, eu não aprendi a fazer a montar um curso, né, uma ementa, nada disso, né? E os fundamentos teóricos, né, do pensamento pedagógico brasileiro, mas eles passam longe da universidade. Tá? Vou falar até o nome da minha universidade, é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, passam longe. Né? Então eu não li Darcy Ribeiro, eu não li Anísio Teixeira, enfim, eu não li os grandes referenciais teóricos do Brasil. Né? Então, só para fazer aqui essa retratação ao vivo, você fez aí uma belíssima explanação, né, sobre o contexto, né, em que a figura do Nicolas emerge, né, como presidente da Comissão de Educação na Câmara, expôs muito bem, assim, né, fez uma exposição muito clara sobre fez uma crônica, né, da política e do nosso contexto político atual. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta que você já tangenciou, e essa eu tenho feito para todos os convidados, tá? Sobre a relação entre educação e economia, tá? Se a falência do ensino médio, especificamente, da educação básica, mas especificamente do ensino médio, ela não é uma consequência do eufemismo jornalístico que nós usamos para definir a história, a economia política do nosso país nos últimos 40 anos, que é a tal da desindustrialização, que eu chamo de regressão civilizatória, né? Barateando aqui. O que é a indústria? É a ponta, barateando muito, tá, gente? É a ponta de aplicação da ciência. Né? Então, para que cultivar as ciências? Para que uma cultura científica, na educação básica de uma forma geral, e na sua fase final no ensino médio, se o país passa por um processo de regressão civilizatória, ou seja, abandonando qualquer projeto civilizatório pelo abandono das suas capacidades industriais. Então, você consegue ver uma relação entre essas duas coisas ou existe um equívoco na pergunta? Olha, meu camarada Teixeira Mendes, é óbvio que tem a ver economia e educação e o jornalismo deseducador, uma política de quinta série, eu diria, que tem muito a ver com essa questão que eu falei inicialmente da falta de liturgia, de uma política despolitizante. Então, claramente tem a ver com isso. Eu lhe digo o porquê. Você pode perceber que alguns setores da esquerda liberal, progressista, e não somente os conservadores liberais de hoje também, são recentes, né? Esses conservadores liberais, nessa forma que se apresenta hoje, o fato deles fazerem certas simplificações faz com que, quando eles tenham que explicar algo mais complexo, se torne mais difícil ou impossível. Eu te digo o porquê. Eu vejo alguns setores liberais de esquerda que tentam fazer com que, por exemplo, o Putin ele seja conservador, o Xi Jinping é conservador e o pessoal do Oriente Médio também. Olha, quando é feito algo aqui no Brasil que seja mais conservador, aí é retrógrado. Quando é lá, veja bem, faz parte da cultura deles. E aí se torna muito difícil você fazer certas explicações históricas do Brasil. Porque se você, enquanto do campo progressista, de esquerda, nega o desenvolvimento, claro, evidente, que houve no regime militar, falando que tudo
retrógrado, que nada foi feito, na hora de você criar uma política de industrialização, você não sabe explicar isso. A verdade é essa. Então, assim, eu vejo muita gente falando do socialismo chinês e tal, disso, daquilo, outro. Meu camarada, o socialismo chinês, o modelo de desenvolvimento chinês, tá? As figuras que fizeram o modelo de desenvolvimento industrial chinês, eles vieram aqui no Brasil, estudar o Brasil. Na década de 90, a China era... o Brasil era duas Chinas. Na década de 90. Entende? Esse processo de abertura que nós fizemos, do regime militar para com a redemocratização, foi uma abertura de mercado, uma abertura democrática desastrosa. E assim, eu não sou contra a democracia, como você bem falou. Eu sou contra a democracia liberal. Uma democracia que simplesmente negou os feitos do regime militar, de Getúlio Vargas, privatizou uma Vale do Rio Doce por 1%. Esse desmonte do investimento público na educação, hoje não, 40 anos desde que a gente redemocratizou, não tem uma grande obra de infraestrutura que nós fizemos nesse país. É simplesmente remendo do que já foi feito, simplesmente manutenção. Aí eu te pergunto, como que o Lula, o PT, pode ser progressista no sentido estrito da palavra, de progresso, se ele é a favor do arcabouço fiscal, que limita o investimento público? Então se torna algo muito complicado. Na época do regime militar, você tinha 30% de PIB industrial. Você tem como olhar para isso e falar que não é relevante, como alguns setores da esquerda faz? Não, tudo bem, você pode fazer uma autocrítica, uma crítica ao regime militar, falando, não, tudo bem, realmente, o regime militar se excedeu nisso, naquilo outro, mas o Brasil estava indo numa posição muito boa, de superpotência. Veja, Tiago, no regime militar, o Brasil foi sexto em produção de computadores, com a CCE. Certo? Então, o Brasil tinha um projeto nuclear. Então, assim, o Brasil, o que ele tinha que ter feito? Né? Ele tinha que ter feito uma transição. Ao invés de um regime militar, de uma ditadura militar, fazer, então, uma democracia liberal para chegar até lá. E eu explico por quê. Porque na Rússia, apesar da década de 90, Moscou estava numa situação ultra complicada, que era uma das cidades mais violentas do mundo, você tinha um aparato herdado da União Soviética. E esse aparato herdado da União Soviética permitiu que, então, o atual presidente da República Federativa da Rússia, Vladimir Putin, chegasse ao poder. Existia um tratado na Rússia muito claro. Você tinha que ter investimento no exército, você tinha que ter investimento no projeto nuclear. Então, isso significa o quê? Havia desvios na União Soviética. Há desvios ainda na Rússia. Há desvios ainda na Rússia. Mas por que eu falo tudo isso? Porque existia um acordo nacional na qual você não podia deixar de investir em energia nuclear, projeto nuclear, né, de bombas de destruição em massa, setor tecnológico bélico. E no Brasil, não. E no Brasil, não. Foi feita uma operação Lava Jato, onde houve esse desmonte. Certo? E as empresas foram todas para o ar. Enquanto na Rússia existe um acordo, beleza, até pode haver corrupção, até pode haver isso, até pode haver aquilo outro, mas há setores que não se toca. Há setores que não se toca. E não houve essa preocupação aqui no Brasil, do regime militar para a redemocratização. Você tinha que ter protegido isso. Engesa, a Vibraz agora está mal das pernas. A nossa educação, naquela época, não era perfeita, mas era muito melhor do que hoje. Pelo amor de Deus. Isso tinha que ter sido preservado também. Ou seja, se loteou o Brasil inteiro por um sentimento de mudança.
Tem que mudar. Mas você não chega assim, camarada. Você não chega num lugar e você muda simplesmente as coisas. Você precisa fazer um regime de transição. Isso que precisa ficar claro. Porque antes da Dilma de 2016, você tinha uma indústria naval, você estava aumentando os investimentos públicos, tá? Os engenheiros que eram formados na faculdade, eles já eram procurados pelas indústrias. Antes de se formar, hoje o engenheiro é o quê? Hoje o engenheiro é Uber, precarizado, né? Ele é motorista de aplicativo de iFood, ou ele vai para a Holanda, ele vai para os Estados Unidos, para a China, fuga de cérebro, fuga de capital humano. Entendeu? Então aqui no Brasil há uma preocupação muito de parecer algo. Nós temos que parecer para o mundo, que nós somos bons, que nós somos contra a guerra. Isso nos leva ao quê? Né? O Fernando Henrique Cardoso, o Collor, ele tinha toda a pompa, né, de ser um cara que falava muito bem, de um sociólogo que lança livro, que é reconhecido no mundo todo, que recebe tapinha nas costas. O Fernando Henrique Cardoso participe do Clube de Roma. E você serve ao estrangeiro, você serve ao de fora sem qualquer preocupação do nacional. Então a nossa elite brasileira, política, econômica, ela é uma elite problemática. Ela é uma elite que sem preocupação nacional. Ela pensa o Brasil da maneira que o Brasil é uma criança que não pode se emancipar, que não pode ter armas nucleares, que não pode ter educação, que a gente tem que fazer colégios bilíngue, sabe? Que tem que ter formação europeia. É uma grande crise de identidade, vira-lata. Não vai nos levar a lugar algum, senão ao aeroporto. Então, eu acho sim que tem uma conexão entre a educação, a indústria. Sem educação, você não consegue nutrir essa indústria. Você precisa de pessoas técnicas. Também você precisa municiar essas pessoas. Elas precisam de emprego, de trabalho, elas precisam de ser alocadas em algum lugar. Senão, elas vão se alocar em outro lugar, que não tem nada a ver com a formação dela, e você vai gastar um dinheiro à toa. E essa pessoa vai morar em outro lugar, ou ela vai ficar precarizada. Não está sendo utilizado esse capital humano. E por que não está sendo utilizado esse capital humano? Pelos motivos que eu falei lá atrás. Você tem um arcabouço fiscal, você não tem planejamento. Na época do regime militar, tinha um planejamento. Não era perfeito? Não era. Mas isso tinha que ter sido guardado. Esse planejamento de cima. Espero que eu tenha respondido, camarada. Sim, claro que você respondeu muito bem, porque a nossa democracia liberal, ela é um modelo possível de democracia, né? Já que está aí, eu me considero um democrata, já que está aí, dentro desse pacto, eu acho que é possível fazer um desvio de rota e colocar as coisas no trilho, certo? O que a democracia liberal não pode, ela não pode se transformar na ditadura de um capital rentístico e financeiro. O que você descreveu de uma forma geral, né? E sobre o gás, assim, eu estou de pleno acordo, porque eu brinco, até porque algumas pessoas chamam o Getúlio, assim, num senso comum progressista bem rebaixado, o Getúlio pejorativamente de pai dos pobres, como se ser pai fosse uma coisa ruim, né? Ainda mais dos pobres. Eu chamo o Geisel de tio Geisel. Né? Então, reacionar, não, eu não sou. Mas, como você falou, o pessoal lembra do Geisel, né, pelo fim da estabilidade depois dos 10 anos, pela mudança na legislação trabalhista. Mas o pessoal esquece que nós pulamos de 20 para 30 dias de férias, nós CLTistas, né, como o pessoal gosta de dizer, nessa jogada aí. Então você pega o tio Geisel. Você falou, ninguém é perfeito. O regime militar não foi perfeito. Sou trabalhista, deveria ter mágoa, né? Mas não tenho, não. Pega aí, com o Geisel, nós ganhamos 30 dias, mais 10, né? Ele botou mais 10. Passamos para 30 dias de férias.
desde 88, né, desde a Constituição de 88, a Quinta República, sei lá como é que estão chamando, Nova República, que instaurou esse estado de realidade onde nós estamos vivendo agora, qual foi a grande conquista da classe trabalhadora? Eu olho para a classe trabalhadora, como trabalhista, e vejo lá as nossas origens, na encíclica Rerum Novarum dos nossos irmãos católicos, que é o principal, para mim, o principal documento da DSI, na filosofia, no positivismo sui generis do Teixeira Mendes, né, que tem texto extraordinário sobre a incorporação do proletariado, movimento abolicionista. Então a gente olha para o trabalho no Brasil, vamos botar que o movimento abolicionista ganhou fôlego na década de 70 do século XIX. Então, da década de 70 do século XIX até a década de 70 do século XX, nós saímos da escravidão para 30 dias de férias. E agora? O que o campo progressista vai fazer? Um revogaço da cruel reforma trabalhista, da cruel reforma da Previdência? Isso é ser progressista? Estou de pleno acordo contigo, meu querido Miguel. Isso que é ser progressista? Ora, é tão fácil, então, é só não fazer nada. Já teve 500 oportunidades. Para quê? Para encampar a Vale. Deus sabe o parto que foi encampar a antiga Itabira Iron. E o que a Vale está fazendo? Matando o povo brasileiro, destruindo o meio ambiente. É isso que nossa, deveria ser nossa, porque diz respeito à nossa soberania, controle do nosso território, do nosso subsolo. Então, perfeita a sua análise. Assim, fiquei até feliz. Obrigado pela sua análise. Feliz no sentido, em todos os sentidos, feliz no sentido do estado psicológico, e também você foi muito feliz. Eu fiquei feliz no sentido do estado, de um estado psicológico de felicidade, mas você foi muito feliz no sentido aristotélico da palavra, assim, né? Foi cirúrgico no seu comentário. Quer desdobrar o assunto ou podemos passar para o próximo tópico? Aqui quem manda é o entrevistado. Show de bola, Teixeira. Deixa eu só fazer um comentário aqui, falando acerca dessa política despolitizante de quinta série, porque, por exemplo, a gente vê o campo progressista falando que tudo é fascismo, né? Cara, pelo amor de Deus. Aí os países de hoje que estão tendo um progresso, se tudo é fascismo, então o desenvolvimento é fascismo, por conta desse legado do regime militar. Então qualquer coisa que atrelhe ao regime militar é problemático, sabe? É óbvio que tinha problemas, mas isso precisa ser analisado ponto a ponto. Pelo amor de Deus, o próprio Brizola falava do regime militar, mas era um grande estadista, né? Que inclusive, veja, teve apoio do Plínio Salgado, sabe? Teve apoio do Plínio Salgado quando ele concorreu para governo do estado no Rio Grande do Sul. Sabe? Ele sabia separar uma coisa, outra coisa. E você não vê hoje na classe política essa separação. Porque isso tem muito a ver com a questão do Nicolas Ferreira, com as figuras atuais do PT. Até o próprio Lula, que, convenhamos, eu tenho, assim, infinitas críticas ao Lula. Até o Lula, de vez em quando, cita o Geisel Médici. Fala, não, Geisel Médici, se eles tivessem concorrido pela redemocratização, eles tinham ganhado. O Lula, você vê, o que está por vir depois do Lula e depois do Bolsonaro é muito problemático, é pior ainda do que eles. Sabe, Boulos, Haddad, para os bolsonaristas, né? Nicolas Ferreira, é a mulher dele. Sabe, pelo amor de Deus. E assim, eu acho engraçado que, por exemplo, tem figuras na esquerda que são meio intocáveis, na direita também são meio intocáveis. Na direita é o Enéas. Gente, pelo amor de Deus, vocês não leram o Enéas, vocês não sabem bulhufas do Enéas. Porque se vocês soubessem, vocês não seriam liberais. Não seriam liberais conservadores. Que, como eu disse lá atrás, né, acabei não desdobrando, liberal e conservador é uma coisa que não existe. É um contrassenso. Ou você é liberal, ou você é conservador. E o pensamento brasileiro, ele é conservador nos costumes e trabalhista na economia. É simples assim. O nosso povo, ele não chega a ser conservador ao ponto de ser como é lá no Oriente Médio, radical. Ele é conservador cristão. Ele é conservador cristão no sentido que cada um pode tomar a sua decisão. Mas isso também tem uma consequência.
isso tem que ter uma consequência a partir do Estado, tem que ter uma consequência divina, essa cosmovisão metafísica brasileira, que eu acho de extrema importância ser resgatado. E o Nicolas Ferreira vai de encontro com isso, né? Até no pensamento religioso, mas eu não quero desdobrar tanto isso, porque eu acho que o tema ele é tão polarizado hoje que é tão difícil falar sobre esse assunto atual, religioso e tal, os conflitos que estão acontecendo entre Israel e Hamas, mas é um assunto que, posteriormente, a gente vai ter que debater, na qual o Nicolas Ferreira cresceu e cresce muito, né? O que o setor evangélico, e o setor evangélico tem ampla conexão com esse sionismo, com ligações com o Estado de Israel, pastores que vendem viagens para as pessoas irem para Israel, enfim, tem muitas conexões ali complicadas. E hoje você fazer uma crítica ao Estado de Israel é você comprar brigas, inclusive, com o próprio Estado brasileiro, porque isso se misturou. Isso se misturou. Né? Então, nós permitimos que o Estado brasileiro se esvaziasse tanto ao ponto de virar uma casa de ideologias. Uma casa de ideologias no sentido que ele compra essa ideologia aqui a partir do governo que está vigente. Isso não pode ser feito. Você tem que ter um pensamento nacional brasileiro. Isso não pode ser roubado por um governo. Um governo simplesmente não pode destituir isso. Esse é o grande problema da democracia. Por exemplo, no mandato do Bolsonaro, houve o mandato do Ernesto Araújo enquanto chanceler do Itamaraty. E foi problemático, porque rompeu a tradição brasileira do Barão do Rio Branco. Então esse é o problema da democracia, a falta de continuidade, que é o que eu estava falando lá atrás. Você não pegou o aparato do regime militar e continuou isso. Não houve uma política de Estado. A política de Estado que aqui no Brasil costuma ser feita é de uma democracia popular, uma democracia nacionalista, cesarista. Então, é importante isso, né? É que a democracia ela fortalece essa política de quinta série, onde não gostei muito bem disso aí do que você falou, então deixa eu pegar a minha bola aqui, eu sou o dono da bola, sabe? Então, eu acho problemático, eu acho que a gente tem que repensar a democracia brasileira. Não estou falando aqui, tem que ter o golpe de 64 de novo, não é isso. Né? Como as pessoas estão polarizadas, né, elas já fazem essas ligações automáticas. Eu falei isso, ele falou isso, então logo é aquilo outro. Não é assim. Eu estou analisando ponto a ponto. Sim, um exemplo, né, você citou vários exemplos, o exemplo da União Soviética, que levou o seu tombo, uma catástrofe gigantesca, e se recuperou de uma forma ou de outra. A China, que passou pelo século das humilhações, olha como, por exemplo, uma questão simbólica, como o ópio, simbólica e ao mesmo tempo não, mas eu vou pegar só a dimensão simbólica, como o ópio devastou a China, e olha como hoje a crise dos opioides é nos Estados Unidos. Mas eu entendo a democracia da seguinte maneira, ela precisa estar fundada nas tradições culturais, né, e na história de um povo. E a história do povo é a história do comum. Você pega a democracia iraniana, extraordinária. Extraordinária. É um povo, não é árabe, mas é islâmico, né, tem a sua tradição islâmica, tem, grosso modo, é um povo persa, né? Também tem uma diversidade de identidade, né, étnica, mas olha para o Irã, né? Um país todo sancionado, lá com todos os problemas, mas encontrou o seu caminho, né? No jogo contemporâneo das nações e criou uma bela de uma democracia, né? Olha o sistema político democrático do Irã, né? O sistema de sufrágio. Há um tempo atrás, gente, para quem se acha muito progressista, aí para a turma do PSOL, que aqui no Rio tem muito PSOL, né? Lá para a Zona Sul, na parte rica da cidade. Há um tempo atrás, o Irã tinha mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Que bela democracia do Irã, né? Mas o assunto aqui é o Brasil, só abrir
essa frente, porque você realmente você colocou muito bem na forma como você foi exemplificando. Bom, Miguel, lá no início da conversa você falou, sou um jovem, tenho 22 anos, e a próxima pergunta tem muita relação com a juventude brasileira, tá? Porque no nosso contexto de misantropia política, o que eu estou chamando de misantropia política? Uma espécie de apagamento da esperança no ser humano, em oposição a uma visão filantrópica do ser humano. Filantrópica não no sentido de quem assina um cheque ali, uma madame que assina o cheque no Dia das Crianças. Não é nada disso. Filantrópico no sentido de humanismo, né? Seja o humanismo que se desenvolve da Revolução Industrial, da Revolução Científica do século XVII, no contexto de um Ocidente que hoje está em crise, seja um humanismo que está contido no socialismo utópico de Saint-Simon, ou no positivismo de Augusto Comte, ou mesmo do marxismo, que é revolucionário, ainda que não sejamos marxistas, né, aqui. Mas eu queria que você falasse, nesse contexto de desesperança no ser humano, a situação do jovem. Porque o jovem hoje, o jovem brasileiro, ele vive, primeiro, no contexto internacional e geopolítico, que é o pior desde a Segunda Guerra. De uma forma geral, ainda vivemos as consequências da crise global de 2007 e de 2008. E uma crise interna espetacular, né? Para ninguém botar defeito, que você já comentou muito bem aqui, né? Uma sociedade dividida, polarizada, infantilizada, né? A decadência cultural, né? No campo da política ou em qualquer outra área da vida. Fora que, desculpe a brincadeira, mas tem muita gente aí que ainda não viu o Brasil ser campeão do mundo, né? Então, assim, qual o papel hoje do jovem, né, para um movimento nacionalista? Vou até dar uma remendada aqui na pergunta. Dentro do movimento nacionalista, e como você enxerga assim, a aflição do jovem dentro desse contexto externo e interno de total misantropia distópica, né? De total desesperança no ser humano, ou nessa visão distópica que se tem do ser humano e da humanidade hoje? Então, misantropia, né? É o ódio ao ser humano. O pessoal vai chegando aí, já vou pedindo aí pro pessoal. Pessoal, vamos deixar o like, vamos se inscrever aí no canal do Teixeira Mendes. Chão de aula. Era muito bacana, já trouxe aqui o Diego Abreu, já trouxe o Felipe Quintas, que também já estiveram no canal do Brasil Grande. Então vamos deixar o like, vamos ajudar aqui o camarada Teixeira Mendes. Então, misantropia é o ódio ao ser humano, e não poderia ser diferente. Se você tem ódio ao ser humano, como que eu vou destruir o ser humano? Eu vou destruir o jovem, porque se o jovem é o futuro, eu destruo o jovem, o ser humano não tem futuro. Pelo amor de Deus, né? Isso é claro. Então, assim, drogas, você tem os bailes funk, você tem coisas que chamam muito mais a atenção do jovem brasileiro, que o jovem brasileiro deveria estar ocupado fazendo outras coisas, estudando, tendo tarefas domésticas, no esporte, pensando no seu futuro, em ter uma família, na sua carreira, se projetando para o futuro. Se o jovem é o futuro, ele começa a pensar nisso, né? Então, eu sou o futuro, o que eu preciso fazer para chegar no futuro, né? E ele começa a pensar. Agora, quando você não tem nenhuma perspectiva de futuro, qualquer outra coisa chama mais atenção do que o futuro. Eu vou pro baile funk, né? Eu vou sabe, me degenerar, eu vou utilizar drogas, uma série de questões. E veja o que eu vou falar aqui. Não é problema o jovem ir para uma festa. O problema é você só fazer isso. O problema é você não ter perspectiva de futuro. Ninguém aqui vai pregar falso moralismo, porque você não deve ir para a festa, porque você não deve curtir. Não, muito pelo contrário. A gente acredita que o jovem ele precisa curtir, que é
um período, sim, de curtir a vida, porque você tem esse período jovial, onde você tem muita energia, e essa energia precisa ser gasta. Gasta no quê? Essa é a grande questão. Gasta no quê se você não tem perspectiva, se você não tem a alocação dessas pessoas, desse capital humano? Hã? Cara, eu vou falar aqui por mim. Eu joguei bola, fiz natação, fiz uma série de cursos na minha juventude. Com 16 anos já estava envolvido com Grêmio Estudantil. Então, assim, cara, eu sei que eu sou um caso à parte, mas eu sempre quis estar ali na política. Eu sempre vi isso, entendeu? Por isso que eu fui entrando na política. O que eu posso fazer aqui agora? Não, vai ter um Grêmio Estudantil, então vamos formar aqui uma chapa, vamos ver o que dá para fazer, vamos conhecer tal fulano, vamos fazer uma reunião aqui. Mas isso é porque eu tive pai e mãe, né? Porque eu tive uma escola que, apesar de não ser perfeita, ela me dava alguma base, né? Então, você precisa dar essa perspectiva ao jovem. Isso parece clichê, né, dessa questão de dar perspectiva ao jovem, e às vezes um pouco ir em prática, mas na verdade é um fato. Se você não tiver um desenvolvimento para atrair esse jovem e distanciar ele desses lugares, desses problemas, ocupar ele, a mente dele, colocar isso para trabalhar, para ele se formar, ele vai procurar outras coisas. Ele vai procurar outras coisas. Então, assim, isso passa necessariamente, esse ódio ao ser humano, esse ódio ao jovem, a partir do momento que as nossas instituições, elas estão esvaziadas. Como eu disse, elas são alugadas, né? Elas vem um governo, esse governo acha alguma coisa e ele simplesmente captura isso. Não existe uma linha de trajetória respeitando a tradição brasileira. Porque se houvesse isso, as questões financeiras seriam equalizadas. Eu lhe digo isso por quê? Porque antigamente você poderia falar, Thiago, que não falta dinheiro para o Brasil, para tal instituição, para tal projeto, mas hoje não falta. Não falta. A verdade é essa. Falta simplesmente vontade política. Essa inclusão do jovem como um elemento da sociedade. O jovem ele é visto como uma criança mimada, sem perspectiva, que não sabe das coisas, que não tem futuro, que não tem capacidade. É isso. Quando você for adulto, você vai entender o que eu estou falando, sabe? Esse tipo de coisa. E veja que, lá atrás eu falei para você, a visão de autoridade do professor precisa ser resgatada. Só que o professor ele precisa dessa formação também. Porque se ele não tem essa visão na qual o jovem ele é esse agente do futuro, o professor simplesmente negligencia ele. Fala, não, eu sou autoridade mesmo, e acabou, sem incluir ele verdadeiramente ali no papel, entendeu? Então você precisa, ao passo que você precisa instituir uma autoridade do professor, mas você também precisa, o professor ele não pode ser simplesmente ferro e fogo, né? Acabou e pronto. Não, ele tem que ensinar para aquela criança, para criar uma consciência, né? Naquela criança falando o seguinte, meu jovem, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa, e vai acontecer tal coisa por conta disso, daquilo outro. É isso. Né? Não é uma visão autoritária, é uma visão de autoridade. E uma coisa é diferente da outra. Então, isso passa necessariamente por esse ódio ao jovem. Agora, eu abri um parênteses ali falando, né, que não falta dinheiro hoje no Brasil. Eu quero complementar isso aqui para não falar o que ele está querendo dizer com isso. Veja, a China tem muito dinheiro, a China está investindo investindo na África, tem parcerias aí com o leste europeu. Falta vontade dos nossos governantes de pegar e negociar com esses caras, de igual para igual. De você sentar na mesa com um chinês e não achar que você é menos porque ele é a segunda maior economia do mundo, como se faz também com os americanos. Você tem que chegar para um chinês e negociar ele de igual para igual. Sou Brasil, sou país potência. Hoje a gente vive uma situação complicada, mas o Brasil era o país que mais crescia no século XX.
Então você tem que me respeitar necessariamente, você não cancela o Brasil. Né? E isso passa muito também por essa visão, né, de que o Brasil ele é uma criança, que ele não pode ter armas nucleares, que ele não tem a responsabilidade. Então eu acredito que sim, há um ódio contra a juventude, há um ódio contra tudo que é brasileiro, tudo que vem do Brasil é ruim. E isso passa por uma visão na qual você exclui o humano da jogada. Você exclui o humano da jogada. Simplesmente o humano já não tem mais o mesmo valor que um dia teve. Ao passo que você pode precarizar o trabalho, que está tudo bem, porque isso dá emprego. Tudo bem, dá emprego. Muita gente está trabalhando ali como entregador de Uber e iFood, mas e aí? E tá tudo bem ele ganhar o quanto ele ganha, sem CLT, baixo salário, simplesmente virou número. Virou número. É isso. Né? Como é o atual Ministério da Educação. O Ministério da Educação é uma pasta assim, meio renegada. Assim, serve como acordo político. Geralmente o ministro da Educação não é um ministro técnico. Ele é um ministro... ele é um ministro assim... dá para o MDB, dá para o PL, dá para o PP. É isso. Entra aí no esquema do jogo. As pautas que mais importam, de fato, de verdade, são outros ministérios. Sim, pelo amor de Deus, o Ministério da Economia é o ministério mais importante. Se você não tiver educação, se você não tiver formação desses jovens, qual o futuro que o Brasil tem? Não tem nenhum. Certo. E você coloca uma coisa muito importante, que é essa amnésia sobre o futuro. Que, em larga medida, essa visão negativa do ser humano reside numa ideia distópica de que não há futuro. Né? E essa amnésia sobre o futuro, esse esquecimento do futuro, ele é contracultural no pior sentido da palavra. A gente pegar um recorte aqui um pouquinho mais modesto, que é a fundação do Brasil moderno, gente, o tempo todo o Brasil foi, com seus problemas, é óbvio, mas foi o tempo todo uma sociedade orientada para o futuro. Qual é o dístico que está na nossa bandeira? Ordem e progresso, né? Inspiração positivista. Né? Existe uma ideia de projeto, de projeção para onde? Para um horizonte, né? Futuro. O futuro como temporalização da condição de um ente realmente existente, que é a nação. Né? Somos nós, os brasileiros. Eu lembro de um livro do senhor Paulo Arantes, que é um grande filósofo da USP, tá? Mas ele escreveu um livro chamado Zero à Esquerda, onde, se não me engano, salvo engano, tem muito tempo que eu li esse livro, na primeira parte do livro ele faz uma crítica a essa ideia de futuro do Brasil, como se fosse uma espécie de mitologia compensatória de um país atrasado, e, portanto, o Stefan Zweig seria apenas o mais celebrado autor de um clichê. Estou aqui tentando buscar de memória o que ele escreveu. E, na verdade, essa amnésia do futuro sobre o futuro, esse esquecimento do futuro que você colocou muito bem, é, na verdade, jogar toda a nação, e aí especificamente o jovem, no niilismo completo. Eu vejo as notícias sobre a juventude no mercado do trabalho. Eu posso afirmar com certeza, ou é exagerado ou é mentiroso. Porque é sempre a mesma coisa. A tal da geração Z. Primeiro que isso é uma acomodação assim, de um conceito absolutamente vago. Esse conceito de geração Z, geração Y, geração... Enfim, ele não tem expressividade sociológica, no sentido de que não é uma categoria ou um conceito que serve para explicar um dado fenômeno. Né? Ele é só uma palavra, né, jogada, uma palavra impressa, uma expressão ali digitada. E quase sempre, sistematicamente, o nosso jovem é desacreditado e atacado. E quase sempre no contexto do trabalho.
A geração tal é mimimi, a geração tal não sabe trabalhar, a geração tal é assim assada no emprego, a geração... Não, tudo isso é uma bobagem. São acomodações de ideias vagas. Não falam nada sobre a realidade, não tem expressão, não tem força sociológica nenhuma. Não explica nada sobre as relações de trabalho no Brasil. Pelo contrário, fala mal de uma parcela e de uma fração da classe trabalhadora, né? É uma campanha de difamação contra o jovem. Quando eu trabalho com jovem, eu faço uma linha do tempo para eles. Ó, que ano você nasceu? 2006, então tá beleza. Olha aqui, tem a ver até com um comentário do Janilson. Aí eu vou mostrando, começo com a brincadeira. Ih, nunca vi o Brasil ser campeão do mundo e tal. Fico fazendo aquelas brincadeiras, né? Aí vou mostrando o que aconteceu desde 2006. E olha, tá aqui, não sei o quê, um certo ineditismo na pandemia, etc. e tal. Essa crise aqui, para alguns teóricos da crise e tal, já é maior, né? A crise de 2007, 2008, já é maior do que a de 29 em muitos aspectos e tal. Aí eu vou montando o quadro para eles. Montando o quadro. Bom, tá aí o contexto no qual vocês estão vivendo, né? Se vocês não estivessem com ansiedade, com alguma angústia em relação à vida, aí sim eu estaria surpreso. Fora isso, meus amigos, estamos juntos. Estamos juntos. Vamos viver, vamos conversar, vamos jogar um futebol na hora do recreio, um totó. Estou aqui para isso, né? Não estou aqui para ficar que nem um Pondé, com todo respeito ao senhor Pondé, ganhando dinheiro, vira e mexe para fazer essa campanha difamatória do jovem brasileiro e até mesmo no mercado de trabalho, que é onde mais me preocupa, né? Porque ele está falando mal da minha classe, que é a classe trabalhadora, certo? Passo a bola aí para você, para se desdobrar o assunto e comentar, quer dizer, continuar o seu comentário. Claro. Primeiramente, um abraço ao camarada Diego Abreu, canal Língua Pátria. Grande canal nacionalista, grande intelectual dessa safra aí que nós temos o prazer de ter com a gente, de nacionalistas brasileiros que, se Deus quiser, nós vamos ter a capacidade de mudar as coisas como elas estão, né? Você falou muito bem, né? Eu mesmo não vi o título da seleção brasileira, era muito novo. Então, você tem essa falta de perspectiva, né? Porque eu acho que sim, é importante essa questão da Copa do Mundo, porque isso eleva a estima do brasileiro, né? Um povo tão sofrido. E antigamente você tinha mais vívido essa noção, essa conceituação de que o Brasil era o país do futuro, quando na verdade eu acho ela errônea desde o início. Você apontou muito bem. Acho que o Brasil chegou a ser o país do presente, mas as pessoas olhavam o Brasil sempre com a perspectiva de que o Brasil é um país atrasado, que precisa privatizar, precisa modernizar. Pô, eu viro e mexo aí, gosto de ver aí os roda-vivas, jornalistas já falando em privatização, ainda porque essa ideia do passado. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, o Brasil sempre olhando assim para fora, o nosso nunca é bom, porque os carros brasileiros fabricados aqui por montadoras nacionais são carroças. Não, porque o jovem brasileiro é um pobrezinho, né? Pelo amor de Deus, a pobreza financeira que ele tem é uma condição presente, não quer dizer uma condição futura, né? Sempre tratando o jovem da perspectiva que ele não é capaz e que ele não tem condições de ir para frente. Então, eu acho que você pontuou muito bem, né? O jovem brasileiro, ele vive uma situação meio niilista mesmo, né? Onde ele olha para todos os lados e ele não vê uma mão de ninguém para acudir ele. Então, às vezes, um totó, um futebol no recreio, como o próprio nosso camarada Diego do Língua Pátria fala, né? Essa ideia errônea do rock, né? De tipo assim, o Brasil é um país tropical, né? Ninguém tem capacidade de ler um livro, porque isso, o que chama mais atenção é ir para a praia. Né? Pelo amor de Deus, eu acho que tem coisas e coisas, né? Períodos e períodos. No fim de semana não tem nenhum problema você ir para a praia, você curtir a vida. Eu acho que o brasileiro até tem pouco entretenimento, na verdade, dado a circunstância atual de país, né? Onde
é muito sofrido as coisas, a gente é muito oprimido, né? Aliás, essa questão de, tipo assim, self-made, né? De trabalhar 24 horas por dia, de ser workaholic, isso é uma conceituação americana. O brasileiro, ele é um povo que ele gosta da boa vida. E não tem nenhum problema nesse sentido, de gostar de um samba, de gostar do futebol, da nossa cultura. Isso é 100% brasileiro. Por que não curtir a cultura brasileira? Não, mas tem que importar coisa de fora, que o Brasil tem que trabalhar 16 horas por dia. Não, o que você faz e acontece. Por que a gente não normaliza aqui entre nós brasileiros que o povo brasileiro nem quer isso? O povo brasileiro nem quer isso, no fim das contas. O povo brasileiro quer... Sabe, tem muita gente no Brasil que se contenta com pouco. E muitas vezes esses empreendedores, esses econocoaches aí de palco, falam que, não, a população se contenta com pouco. Não, pelo amor de Deus, isso é uma característica do nosso povo que gosta da boa vida, que se contenta com pouco, e tá tudo bem no sentido que, assim, o povo é agradecido por isso. O povo brasileiro, ele gosta das coisas que gosta e ele se sente agradecido por ter esse tipo de coisa. É óbvio que a gente não pode confundir isso, né, com aquela coisa, não, que o povo brasileiro só gosta do funk, que só gosta do churrasco e por isso ele não cobra a política brasileira, sabe? Essa conceituação meio Pondé, assim que você falou. Isso absolutamente não faz sentido, porque, por exemplo, os nossos camaradas argentinos, eles leem mais do que a gente, eles têm uma conceituação política maior do que a gente e estão numa crise mais aprofundada que a gente. Se a questão de leitura fosse a situação central para a resolução dos problemas, a Argentina seria o país de primeiro mundo. E, não, na verdade, isso não acontece. Vários países leem mais do que a gente, fazem uma série de coisas diferentes do que a gente, e dão mais errado do que a gente, ou dão mais certo do que a gente. Eu acho que o problema central do Brasil é o que eu te falei, é a nossa elite apátrida mesmo, que não tem essa visão nacional, né? Que é a questão do viralatismo, né? De achar que tudo lá de fora é melhor do que o Brasil. Então não tem a ver com a questão do lazer, do povo brasileiro curtir a vida, até porque se você for ver um rico de verdade mesmo, ele nem trabalha. Ele tá lá com os investimentos dele rendendo. Então ele nem... O rico de verdade, tá? Tô falando do rico de verdade. Ele é um cara que gosta da boa vida, que gosta de ir em restaurantes caros, de fazer boas viagens. Mas sabe qual que é o problema? Aí isso daí é até um problema, porque assim, esse discurso é meio lulista, assim, né? O Lula que fala muito disso. O rico tem raiva do pobre consumir, sabe? Uma coisa meio assim. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E essa visão, né, do brasileiro que é tão atacada também, que você coloca muito bem, né? O Brasil carnavaliza, né? Olha, mas que festa mais bonita que o carnaval, né? Eu poderia até falar aqui sobre carnaval, mas não vou abrir mais essa frente. Mas você falou muito bem, não, que é uma estetização da vida. Olha, mas por que não? Né? Porque o brasileiro é festa, mas existe algum elemento histórico, antropológico, mais importante do que a festa? Tanto quanto trabalhar? Né? Eu não conheço nenhum leopardo que comemore Ano Novo, ou Carnaval, ou festa junina. Você sabe qual é o hipopótamo? Você sabe qual é o hipopótamo? Né? Você conhece algum hipopótamo engenheiro que sai do trabalho para ir para uma gafieira? Eu não conheço. Eu só conheço o ser humano. Então, a festa faz parte do ritual de uma civilização que esquece as suas festas, ela esquece seu calendário, e, portanto, a sua própria inscrição no tempo, né? Ela se desumaniza, né?
Então, essa relação entre festa e trabalho nunca foi contraditória. É só olhar, acho que o carnaval é o grande símbolo disso, né? As origens do carnaval no Brasil. Você olha para o Alto de São Lourenço, do padre Anchieta, né? Que é meio língua geral, meio espanhol e tal, mas você tem vários elementos ali estéticos, né? Essa coisa do cortejo, da caminhada, da alegoria, da fantasia, que vem da cultura medieval europeia, né? E cristã, e que ficou de espólio para o Brasil, né? A questão da fantasia, da alegoria. E em nenhum momento trabalho e festa eles estão numa relação disjuntiva, como se fossem elementos contraditórios, né? Teixeira, se tu me permite, claro. É que eu falei do funk, né, e falei das drogas, porque daí algumas pessoas vão falar, tá, mas ele falou do funk e agora ele tá falando do samba e da festa, tá, então eu não entendi, né? É permitido, não é? Deixa eu explicar. A questão do funk é porque o funk não é uma coisa edificante nem nacional, ela veio dos Estados Unidos. Tá? A questão das drogas são óbvias, né? Porque isso é elemento infelizmente, atrelado ao narcotráfico. As milícias. Então é problemático. Você vai num baile funk, você tá lá com os caras lá com fuzil na mão e uso de drogas e tal. O próprio crack, né? Hoje que nós vivemos uma endemia de crack, das cracolantes e tal e tudo, o crack também não é brasileiro, pelo amor de Deus, é uma coisa americana que veio de, sabe? 1980, década de 80, veio para cá. Então, é só para separar uma coisa da outra, tá? Não tem nenhum problema em ir em festa, não tem nenhum problema em ir na praia, nada, nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para deixar bem claro. E sobre funk, todo mundo tem esse cheio de dedos para falar do funk. Gente, sou carioca ortodoxo e passei uma parte da minha infância na favela. Olha, você tem, salvo raras exceções, o funk é uma tragédia, ponto final, tá? Do potencial que nós temos aqui no Rio de Janeiro para produzir música regional, choro, samba. Escuta samba, pelo amor de Deus. É cultura popular e riquíssima. O Felipe Quintas, ele foi lá no nosso canal, você participou ativamente da live, ele falando isso muito bem. Não, o problema não é falar sobre a mulher brasileira, as características da mulher brasileira, da mulata, de coisas mais picantes, mais tropicais. Não é esse o problema, pelo amor de Deus. É só simplesmente que é pobre. É pobre esteticamente, não é brasileiro, não é nacional, não tem a ver com a gente. É isso, é só isso. Não, e até do ponto de vista da cinesia humana. Há um tempo atrás, as escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, elas criaram a figura da escola mirim, sabe para quê? Em larga medida, para tentar manter a tradição, porque o jovem, a criança, ela vai se afastando das escolas de samba. Porque vou pegar o funk só pelo elemento dança, porque o samba também é dança. Você pega aquele passinho é um duplo engano. Aquilo não é dança e aquilo não é frevo. Também porque fala, não, porque tem uma influência do frevo. Tem nada. Aquilo vocês estão falando mal do frevo, mais respeito com o frevo. Tá? Até do ponto de vista psicomotor, do ponto de vista da cinesia humana, aquilo é outra linguagem. Aquilo é mero TikTok, tá? Da psicomotricidade humana. Aquilo dali é uma limitação das nossas capacidades a, no máximo, um padrão motor de coreografia. Não é dança. E eu falo isso muito tranquilamente. Né? Hoje em dia tem um pudor de falar de funk. É uma porcaria, no geral, tá, gente? Grosso modo, é sim uma porcaria. Do ponto de vista das letras, tá? Estou falando do ponto de vista da arte, né? Do ponto de vista das letras. Pergunte aí a algum bom músico, né? Para fazer uma análise da harmonia, ritmo, melodia, os elementos da dança. Aquilo não tem nada a ver. Aquilo é, sim, uma porcaria. Não tenho vergonha de falar isso, porque é verdade. Ninguém pode ficar envergonhado com a verdade, tá, gente? Fica envergonhado e chateado com a calúnia e a mentira. Com a verdade, não.
É isso. A gente nem tá fazendo um juízo moral, né? Falando, é porque a letra fala muito sobre sexo e sobre isso, sobre aquilo. Cara, você pode tratar sobre esses temas, não tem problema. O problema é que é pobre, assim, sonoramente, sabe? É pobre de complexidade, de brasilidade. E fazem um esforço muito grande de fazer com que o funk seja algo nacional. O funk não é nacional, gente. Ele não nasceu aqui. Não há nada que possa ser feito nesse sentido, porque ele não nasceu aqui. Beleza, vocês pegaram esse estilo de música e trouxeram para cá. E aí, beleza, pegaram elementos do Brasil e encaixaram. Isso não faz com que o funk tenha a sua origem no Brasil. Não tem. No máximo, ele é um estilo de música na qual se apropriou da brasilidade. Isso é apropriação cultural. Miguel, foi um prazer enorme, tá? Bater esse papo. Te entrevistar, né? E depois aqui no final virou um bate-papo. Estou tentando aqui firmar esse modelo, né, de entrevista, meio bate-papo. Estou tentando firmar também aqui o canal. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os amigos que participaram aqui na caixa de mensagem, o Janilson, o Zenegger, não sei, desculpe se a pronúncia está errada, o Antônio, o nosso querido Diegão, o nosso grande ponta de lança aí, da intelectualidade brasileira atual, o Pedro, todas as pessoas, tá? Desculpe se eu esqueci de alguém. E gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Novamente te agradeço por ceder seu tempo, sua sabedoria, por compartilhar sua sabedoria, tá? por dar uma aula aqui para a gente. Mas fala aí do seu trabalho, do Brasil Grande, você que é presidente nacional do Brasil Grande. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, meu camarada Teixeira Mendes. Foi um enorme prazer estar aqui. Fico à disposição para voltar sempre que você quiser. Quem sou eu para dar aula, para poder falar sobre coisas tão complexas? Sou apenas um jovem aí querendo mudar a realidade do Brasil de acordo com as minhas capacidades. Então, queria te agradecer enormemente. Foi, acho que, uma live muito bacana. Eu acho que eu consegui, sim, desempenhar bem. Quem não assistiu desde o começo, recomendo que assista. Eu vou pegar essa live, eu vou acatar a tua sugestão de pegar essa live e publicar lá no canal do Brasil Grande. Acho sim que falta uma fé no jovem brasileiro. Eu acho que o jovem brasileiro pode tudo e mais um pouco. Eu acho que o Brasil tem que tirar essa conceituação de Brasil, país do futuro, e começar a ser do presente. Vamos pegar o que a gente tem de agora, tá? Que sim é problemático e tem muitos problemas nesse país. Vamos amar ele de verdade e vamos juntar as pontas aí, as pontas que precisam. Agora, falando sobre o Brasil Grande é um grupo nacionalista que surgiu em 2018, a partir de conversas que eu tive com amigos, né? Contei um pouco aí da minha trajetória para você, falando que eu iniciei lá atrás, lá pelos meus 16 anos, em Grêmio Estudantil. Então, assim, esse desejo pela política, pela mudança, por fazer algo, é uma coisa que já está no meu coração já faz uns anos. Esse ano a gente vai para 6 anos. E eu explico o porquê que a gente não apareceu antes. Por uma série de questões. A principal delas, Teixeira, é que eu fui mudando a minha visão ao longo do tempo. Tá? Então, assim, eu entendo muito bem quem hoje se diz liberal, conservador, mais direitista, porque eu vim dessa área. Tá? Eu vim dessa ala. Então, assim, ao passo que eu faço duras críticas a esse setor da política brasileira, eu entendo que também é um processo de reversão, é um processo de amadurecimento político. A gente vai passar por esse momento aí de esquerda e direita, por essa democracia liberal, por falta de investimento público, e vai ser um período que lá na frente a gente vai estudar, como um período que foi ultrapassado, que foi vencido, como você mesmo citou, né, exemplificando sobre o século da vergonha chinês, como o nosso camarada Felipe Quintas falou, né, a China
ela passou por esse período do século da vergonha, mas ela sempre teve a visão que a China era uma potência, um país de primeiro mundo, até pelo significado do nome, né? Império do Meio. Então, ou seja, nunca se perdeu esse conceito que a China ia virar o jogo. A gente jamais pode perder isso de vista também. Né? Vamos parar de falar que o Brasil é o país do futuro, vamos pegar o que a gente tem e vamos trabalhar em cima. E ainda que a gente não consiga fazer isso precisa ficar claro, porque muita gente olha para a situação do Brasil e fala, não, pô, tá muito difícil, eu não acredito mais nisso aqui, vou embora, desisto de falar de política. Eu acho que isso é a visão errada para a coisa. Eu acho que é o seguinte, existe o certo e o errado. Qual que é o certo? O certo é lutar pela minha pátria. Então nós vamos fazer isso. Ah, mas não vai dar certo. Meu camarada, isso é outro problema. Se vai dar certo ou vai errado. Se vai dar certo ou vai dar errado. O ponto é o seguinte, nós vamos tentar. Por uma questão de brasilidade, de ser brasileiro, de ser nacionalista. Né? Se vai dar certo, isso aí é uma outra questão. É uma outra questão. Mas a gente tem que lutar. Então, eu agradeço mais uma vez a você, Thiago, aos teus telespectadores, ao canal Chão de Aula. Peço inscrição novamente aqui para o pessoal do Brasil Grande. Pessoal do Brasil Grande, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos se inscrever. Foi um enorme prazer, camarada. Bom, o prazer foi todo meu e eu faço o mesmo pedido. Vamos lá no canal Brasil Grande, fazer inscrição e acompanhar os conteúdos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui. E, como diz o Diego, viva o nosso grandioso Brasil. Abração, pessoal.